Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade número 32 do dia 21 de setembro de 2020, tá? Essa atividade 32 ela é avaliativa e, como sempre, nós temos o peso 10, ok? Muito bem. Pessoal, primeiro de tudo, vou dar uma dica importantíssima para vocês aqui, que a partir de agora, do sexto ano e assim por diante, né, é muito importante que a gente, tudo que estiver na nossa frente, a gente leia. É importantíssimo isso, tá? Por quê? Porque quando a gente lê as coisas que estão ali, a gente recebe algumas informações que evitam que a gente cometa alguns erros, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou ler junto com vocês aqui, tá? E nos próximos trabalhos que vocês fizerem, enfim, nos lugares que vocês forem com os pais de vocês, vocês sempre vão estar lendo as coisas que estão ao redor de vocês, né? Eu sempre conto uma história para os meus alunos, acredito que eu já até contei para vocês no começo do ano na sala de aula, né? Que eu estava na fila do banco uma vez, e aí o banco tem a porta giratória, não sei se vocês já viram, né? E tem uma outra porta que entra só para a pessoa ir lá no caixa eletrônico, né? E tem um horário do banco que essa porta do caixa eletrônico ela fica trancada e a pessoa tem que passar pela porta giratória. E quando essa porta fica trancada, tem um aviso bem grande escrito assim, ó, a partir desse tal horário, entre pela porta giratória porque esta porta fica trancada, né? E estava escrito bem grande. Mas eu ficava lá no caixa eletrônico e eu ficava observando as pessoas que estavam entrando no banco, né? E muitas delas iam na porta e elas não liam o que estava escrito. Elas tentavam empurrar a porta e elas ficavam, nossa, o que está acontecendo aqui? E empurravam. Aí depois que elas paravam para ler o que estava escrito, depois de empurrar a porta, e elas paravam para ler, e aí quando elas liam, aí elas, ah, tá, então tá. Aí ia pra porta giratória. Umas poucas pessoas chegavam e já liam, né? Essas pessoas que chegavam e já liam, elas nem tentavam abrir a porta, elas iam direto para a porta giratória, né? Mas tinha algumas outras que ah, ficava tentando empurrar um bom tempo, assim, né? Até depois ler, tá? Então vamos ver tudo as coisas que estão na nossa frente aqui. Vamos lá. Centro Educacional Municipal, Vereador Santa, Matemática, Professor Fausto Moraes, turma 62 e 65, atividade 32, 21 de setembro de 2020. Atividade 32 avaliativa, peso 10, tá? Até aqui nada diferente, né? Aqui, importantíssimo, ó. A esta atividade será atribuída uma nota de 0 a 10 com perguntas sobre as duas últimas atividades. Na verdade, aqui são as três últimas atividades, né? Aqui as três últimas atividades. Depois a gente corrige ali. Copie os enunciados no caderno e responda as questões. Tá? Pode haver questões de interpretação de texto, que aí você vai ter que ver o texto ali, interpretar e tirar uma resposta. E outras é necessário usar cálculo, que basta apenas você fazer o cálculo e terminou, né? É importante falar essas coisas porque eu vejo que no próximo item aqui, né? Eu vejo que mesmo que a gente fez isso o ano inteiro, tem algumas pessoas que ainda estão fazendo diferente, tá? Olha só, mostre todas as contas que precisam ser feitas armadas. Duas coisas importantíssimas, ó, copiar os enunciados no caderno, tá? E mostrar todas as contas que precisam ser feitas armadas, tá? Por que é sempre importante ressaltar isso? Porque um trabalho muito bem caprichado, um trabalho bonito, um trabalho bem feito, sempre vai ganhar bônus na nota, tá? Então, faça caprichado, faça bonito, letra bonita, bem organizado, vai ganhar o bônus de certeza, tá?
Outra coisa, mostre as contas que precisam ser feitas armadas. Por quê? Porque o que o professor Fausto está avaliando, gente, não é a capacidade de vocês de pegar e botar a resposta. O que eu estou avaliando é o quê? É se vocês aprenderam a chegar nessas respostas, tá? Porque só a resposta a calculadora pode dar, né? E calculadora a gente não vai ter quando a gente vai fazer concurso, quando a gente vai fazer vestibular, quando a gente vai fazer qualquer prova que precise treinar o raciocínio lógico, né? Que seja, às vezes é prova de trabalho mesmo, às vezes você vai trabalhar no futuro, você vai precisar fazer uma prova que eles não vão deixar você usar a calculadora, tá? Fora isso, também essas questões de raciocínio lógico desenvolvem ligações no cérebro que fazem a gente pensar mais rapidamente, perceber as coisas mais rapidamente, ok? Então mostre todas as contas que precisam ser feitas armadas ou a pontuação não será contabilizada. Lembre-se que a verificação é sobre o processo, ou seja, sobre se vocês sabem chegar na resposta, não só sobre a resposta final, tá? Então vamos lá. Questão número 1, vale 4 pontos. Calcule os seguintes máximos divisores comuns, ou MDC. A número 1 vale 4 pontos. Então, 1 ponto, 2, 3, 4. Ok? Cada um vale 1 ponto. Número 2 vale 1 ponto. Uma questão de interpretação, né? É um problema. Em uma classe existem menos de 40 alunos. Se o professor de educação física resolve formar grupos de 6 alunos, de 10 alunos ou de 15 alunos, sempre sobra um aluno. Aí a pergunta: quantos alunos tem a classe? Não esqueça de responder esta pergunta. Se alguém tem dúvida, volte lá na aula na atividade essa é a 32, se eu não me engano, a atividade 30, que fala sobre esses problemas, tá? Número 3, um outro probleminha. Em uma mercearia, o proprietário deseja estocar 72 garrafas de água, 48 de suco, 36 de mel em caixas com o maior número possível de garrafas, sem misturá-las e sem que sobre ou falte garrafa. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? Essa vale 1 ponto também. Se vocês voltarem lá naquela aula, vocês vão ver que eu expliquei direitinho no vídeo, tá? Número 4. Represente em desenhos as frações abaixo. Vocês podem fazer desenhos, tá? Fração letra A, letra B. Que tipo de desenho? Você pode fazer um círculo e dividir o círculo? Pode. Ó, gente, quando vocês fizerem um círculo, aqui eu fiz de um jeito meio esquisito, né? Mas quando vocês fizerem o círculo, vocês têm que garantir ou deixar o máximo possível, tá? De que as partes elas sejam iguais, tá? Então essa parte, elas têm o mesmo tamanho as partes, tá? Aqui está dividido em 4, por exemplo, né? E assim por diante. Muito bem. Vocês podem fazer também barras, tá? Barras. Né? Então, por exemplo, vou dividir em 7, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? E assim por diante. Tem que. Aqui, infelizmente, eu não tenho régua, né? Mas vocês têm régua para fazer no papel, vocês vão fazer direitinho, tá? Muito bem. Número 5. Escreva como se lê as frações abaixo. Letra A, letra B, letra C e letra D. Ok? Essa questão vale 2 pontos, então meio ponto, meio ponto, meio ponto, meio ponto. Soma 2, tá? Ao todo dá 10 pontos. Fechou, gente? Basicamente era isso. Mesma coisa de sempre, né? Vou falar para vocês. Se cuidem, estejam bem, lavem sempre as mãos, saiam de casa apenas se extremamente necessário e uma boa semana para vocês, tirem as dúvidas e até a próxima.